Boa tarde a você que nos acompanha através dessa live. Paz seja convosco, amém? Eu sou o pastor Rafinha, sou pastor auxiliar nessa casa de oração, sou esposo da pastora Andy. Estamos à frente dos juniores aqui nessa casa de oração. Também estamos à frente do evangelismo aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular. E esta tarde, dia 28 de março, essa live ela é voltada a você junior, ela é voltada a você pré-adolescente, que frequenta aqui a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, amém? E essa palavra, ela é a continuação da live que foi ministrada no sábado, dia 21, pela pastora Andy. Creio que vocês acompanharam também. Então, a palavra de hoje é a continuação, ela se encontra em Daniel, ela se encontra no capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 27. Ela já foi lida na primeira live, mas nós vamos ler mais uma vez em reverência ao nosso Deus, amém? Vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus, em Daniel, capítulo 6, do versículo 25 ao 27. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: a paz seja multiplicada. 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Versículo 27. Ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo ministre, Pai, na vida de cada um que acompanha essa live. Em nome de Jesus, amém. E essa palavra, ela trata a respeito de um decreto. Depois que acabar essa live, você acompanhe essa leitura a partir do primeiro versículo do capítulo 6, você vai entender tudo, né, que envolve esse decreto. E esse decreto, ele foi, né, assinado pelo então rei Dário. E a respeito de decreto, né, eu sei que você, como eu, tem acompanhado nos meios de comunicação, na televisão, no rádio, nos jornais, a palavra decreto. É prefeito assinando decreto, é governadores assinando decreto, é o nosso presidente assinando decreto. E essa palavra, ela trata a respeito de um decreto. E esse decreto, ele foi inspirado pelo poder do nosso Deus na vida de Daniel e através da vida de Daniel. Eu quero dizer para você desde já, nessa tarde, que Deus, ele também decreta para a tua vida, para você que acompanha essa live, vitória. Basta você crer. Crer somente, e você verá a glória de Deus em sua vida, assim como Daniel viu. E Daniel, ele triunfou. Daniel, ele triunfou pelo poder de Deus. E o capítulo 6, versículo 25, 27, ele declara isso. Ele nos mostra a recompensa por nos mantermos fiel. Daniel se manteve fiel e ele foi recompensado. Independente das suas circunstâncias, Daniel, ele nunca duvidou do seu Deus. Nunca duvide do seu Deus. Daniel nunca duvidou do agir de Deus em sua vida e através da sua vida. Em meio à sua dificuldade, Daniel encontrou a sua oportunidade. E Deus chama você, através dessa live, a encontrar a sua oportunidade através da sua adversidade também. Mas como anda a sua fé diante das adversidades? Como anda a sua fé diante das circunstâncias a qual vive o mundo hoje? As circunstâncias, elas racharam o seu vaso? E se você se encontra assim, não se conforme. Repito, se você se encontra assim, não se conforme. Tenha sede de justiça. Assim como Daniel, ele tinha sede de justiça. Daniel, ele não se conformava. Daniel, ele não aceitava as adversidades em sua vida. Daniel manteve-se em retidão
Daniel, ele não desviou do seu caminho, do seu objetivo. Por quê? Porque ele confiava na justiça de Deus. E essa é uma chave importante essa tarde, para você vencer em sua vida. Você acreditar na justiça do nosso Deus. Porque o valor da justiça, refletido na vida de Daniel, ele revela 3 virtudes a nós, para essa live. Ela revela 3 virtudes que o nosso Deus deseja encontrar na vida de um cristão, que é a honra, a honradez, que é a pureza e que é atitude. Deus deseja encontrar na vida de um cristão honra, pureza e atitude. Honra. Nós precisamos ter honra num momento como esse. Nós precisamos honrar o que nós acreditamos. Nós precisamos honrar o que nós defendemos. Em meio às adversidades, em meio a essa crise a qual o mundo vive através dessa pandemia, creia no poder de Deus. Confie no poder de Deus. As pessoas, elas esperam uma resposta sua e minha, e que essa resposta reflita a confiança na soberania do nosso Deus. Para isso você precisa honrar o que você acredita, você precisa viver o que você acredita, e você precisa transmitir o que você acredita. E nós confiamos no nosso Deus, e o mundo precisa conhecer o poder do nosso Deus, precisa confiar no nosso Deus num momento de crise como esse. É necessário também você ter pureza, é necessário você ter um coração puro. A honra, ela precisa andar lado a lado com a pureza, para não sermos dominados por pensamentos impuros, por pensamentos que venham a trazer pessimismo à nossa vida. E é necessário você entender essa tarde que a batalha, ela começa na nossa mente. Então filtre os seus pensamentos, guarde o que vai edificar a sua vida, assim você manterá o seu coração puro. E por fim, nós precisamos também ter atitude, e é fundamental termos atitude em um momento como esse. Daniel, ele tinha um hábito, ele tinha uma atitude. E qual era essa atitude que ele tinha? Era de orar 3 vezes ao dia. E nós precisamos ter atitudes diante do nosso Deus. Precisamos ter essa disciplina. E essas atitudes, elas irão fortalecer a sua fé, irão fortalecer a minha fé. Se não for assim, nós seremos abalados por qualquer ventinho de adversidade que soprar sobre a nossa vida. Então nós precisamos ter essas atitudes que Daniel tinha, esse compromisso com o nosso Deus. E eu te pergunto, através dessa live, quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo nós temos dedicado à oração, à leitura da palavra do nosso Deus? E encontre oportunidade na sua adversidade. Encontre a oportunidade de ir a um nível mais profundo de intimidade com o nosso Deus nesse momento. Invista na sua espiritualidade. Tenha tempo de qualidade com Deus. Em meio a esse isolamento social qual nós vivemos, não se isole da presença do nosso Deus, porque Ele deseja ter comunhão contigo. E nessa adversidade encontre essa oportunidade. Que isso não seja uma adversidade, esse momento de resguardo na sua casa, mas que seja a oportunidade de você crescer espiritualmente, de você orar mais, de você buscar mais através da palavra de Deus. Invista na sua espiritualidade e creia, você vai ver a glória de Deus em sua vida e através da sua vida. Amém? Eu gostaria de encerrar essa live com mais uma oração. Amém? Então feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos, Deus, por esse momento, Pai. Te agradecemos porque o Senhor se tem feito presente através dessas lives. E Deus, nesse momento eu peço que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, ministrando no coração de cada um, Pai. Dá vitória aos Teus filhos. Vai de encontro, Pai, à oração de cada um, Pai. Fortalece a fé, Deus. Em nome de Jesus, amém.